Fala galera que nos acompanha aqui no Instagram, beleza? Tranquilo? Boa noite, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram, 18 horas, horário de Brasília. Aquela velha pergunta de sempre aí, estão escutando de boa? O Instagram tá entregando bem o som, tá ok aí? Me dá um feedback aí, por favor, se tá tudo certo, se tá tudo ok, para que nós possamos começar a tratar do tema da live de hoje. Boa noite, Alberes, para você, como é que você tá? Tranquilo? Alex Araújo está por aqui, valeu, tamo junto. Guilherme tá dizendo que tá ok, galera tá dizendo que tá ok. Áudio tá ótimo, segundo o Alexandre, show de bola. Bom, o tema que me traz aqui hoje, conforme eu anunciei ao longo do dia nas minhas redes sociais, é para nós discutirmos um pouco sobre as eventuais tipificações penais acerca da pedofilia. Se pedofilia é crime ou se as condutas caracterizadoras de pedofilia podem ou não podem ser consideradas como crime. Como é que está essa questão do tratamento jurídico penal acerca da pedofilia? Eu tenho visto algumas postagens em redes sociais que algumas pessoas chegam e dizem não tem como se tipificar pedofilia como crime. Eu vi algumas postagens nesse sentido ao longo de toda a semana passada, algumas pessoas falando, olha, não tem como você caracterizar a pedofilia como crime. Teve um caso que ganhou uma certa repercussão, mas já não está falando mais. Eu não vou tecer juízo de valor aqui, eu não estou dizendo nem que foi nem que não foi, eu apenas estou relatando uma situação que ganhou repercussão acerca de um determinado youtuber que eventualmente, potencialmente, poderia ter incorrido em pedofilia, e aí algumas pessoas falando que isso não tinha como ser reconhecido como crime, por ausência de tipificação no nosso ordenamento, e tá esse zum aí, tá essa questão. Na verdade é uma discussão que de tempos em tempos volta, mas que agora está muito forte, não só no Brasil como no mundo. O mundo está falando muito sobre pedofilia, até porque foi presa na semana passada, deixa eu filar o nome dela aqui, a Ghislaine Maxwell. A Ghislaine Maxwell era companheira, era namorada do famoso Jeffrey Epstein, que se suicidaram ele lá numa prisão de Nova York, e que era considerado na época o chefe da maior rede de exploração sexual de crianças para pessoas muito ricas do mundo todo. Existe aí uma ideia de que o Epstein teria se envolvido em um esquema de exploração sexual de crianças nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, para figurões que pagavam muito, mas muito caro mesmo, para poder praticar ato sexual com criança, e ele foi preso, foi levado a uma prisão em Nova York e se suicidaram ele, apareceu morto, e a companheira dele acabou sendo presa recentemente, que é a Ghislaine Maxwell, e aí voltou tudo à baila, voltou tudo à tona. Na semana passada se descobriu que um determinado instituto alemão fez uma pesquisa durante mais de 30 anos de entregar crianças a pedófilos, porque acreditavam que esses pedófilos seriam pais mais amorosos. Davam crianças para pedófilos adotarem, porque segundo a pesquisa, ou segundo a ideia da pesquisa, pedófilos seriam pais mais amorosos. Enfim, essa discussão de tempos em tempos volta à baila, volta à tona, e agora está uma discussão muito forte. E aqui no Brasil começou a surgir uma tese, uma corrente, vamos dizer assim, para indicar que não seria possível se dar aplicação jurídico-penal à pedofilia e que a pedofilia deveria ter tratamento social diverso da aplicação do direito penal, porque os atos de pedofilia não tinham como ser caracterizados como crime. Beleza. Dito isso, feito esse preâmbulo, vamos tratar aqui paulatinamente de uma série de considerações sobre a pedofilia que eu separei para vocês. Como sempre, o povo faz trilha no Twitter, eu faço em folha de papel para ter uma sequência lógica de raciocínio. Se você chegar para mim e disser assim, Giovanni, a pedofilia pode ser considerada como doença? Essa é a primeira pergunta. Pedofilia pode ser considerada como doença? Segundo a Organização Mundial de Saúde, sim.
A OMS diz que pedofilia é uma patologia que entra lá na área dos transtornos de preferência sexual. A Organização Mundial de Saúde tem uma coisa chamada CID, Classificação Internacional de Doença. Existem mais de 56 mil doenças catalogadas pela Organização Mundial de Saúde, conforme a última atualização, que é de 2018. A última vez que a OMS atualizou a sua classificação internacional de doenças, o seu CID, foi em 2018. E aí as doenças elas são subdivididas em uma série de critérios de classificação. E um desses critérios diz respeito às doenças ligadas a transtorno de preferência sexual, que são doenças de cunho psiquiátrico, psicológico, mais especificamente ligadas a transtorno de preferência sexual. Para quem depois quiser consultar, se você quiser jogar na internet aí, eu não sou da área de saúde, eu não sou médico, então eu não tenho como tecer considerações mais específicas sobre isso, mas se você quiser consultar, lá na classificação internacional de doença, você joga o item F65, tá? Tá no anexo, no item F65, mais especificamente o ponto 4. O CID da pedofilia é F65.4. Tem uma série de transtornos e dentre eles a pedofilia. Então a resposta é sim. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, pedofilia é uma patologia, é uma doença. Primeiro ponto. Segundo ponto, não existe no ordenamento jurídico brasileiro um crime cujo nome iuris seja pedofilia. Isso também é verdade. Você não tem em canto algum, seja do Código Penal, seja da Lei 8.069/90, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, em qualquer outra legislação brasileira, um tipo penal cujo nome iuris seja pedofilia. Não existe. Existe o crime de homicídio, existe o crime de estupro, existe o crime de roubo, existe o crime de extorsão, existe o crime de sequestro ou cárcere privado, mas não existe um crime cujo título, nome iuris, é o nome genérico do crime, seja pedofilia. Isso também é um fato que precisa ser destacado inicialmente. Terceiro ponto. Conceitualmente, o que seria pedofilia? Pedofilia, em termos mais amplos, em termos mais genéricos, é uma atração de cunho sexual, de cunho libidinoso, uma atração que envolve lascívia por crianças ou adolescentes. É mais comum o pedófilo sentir atração sexual por menores impúberes, por crianças, e aí vale um adendo. De acordo com a legislação brasileira, todas as vezes que nós falarmos em crianças, nós estamos nos referindo a quem tem menos de 12 anos de idade. Quem me diz isso é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Criança é todo mundo que tem menos de 12 anos de idade. Se o indivíduo tem de 12 anos completos até o momento imediatamente anterior a ele completar 18 anos, para a nossa legislação, ele é adolescente. Em que pese, normalmente o pedófilo, ele sentir atração sexual por menores impúberes, por crianças, a pedofilia também pode se manifestar com atração sexual por adolescentes, por aqueles que têm mais de 12 anos. Embora não seja comum, é possível sim. Então, de forma mais ampla, de forma mais genérica, para fins de direito, porque, mais uma vez, eu não sou da área de saúde, então eu não tenho como me manifestar sobre questões mais particularizadas de saúde, mas, para fins de direito, você considera como pedofilia as atrações sexuais libidinosas baseadas em lascívia em relação a menores de 18 anos, em relação a crianças, que é o mais comum, e também em relação a adolescentes, que é o menos comum. Esse é mais um fato que precisa ser dito inicialmente. Dito isso, surge aquela discussão. Giovanni, peraí. Pedofilia é considerada como doença pela Organização Mundial de Saúde. Não existe um crime cujo nome iuris seja pedofilia. Consequentemente, eu não tenho como responsabilizar o pedófilo, responsabilizar penalmente o pedófilo. Confere? Não.
não confere. Mas, professor, peraí, o doente, aquela pessoa que tem uma patologia, é inimputável de pleno direito. Não. Aí já está um dos grandes equívocos, na minha opinião, com todas as vênias e respeitos a quem pensa em sentido contrário, mas no meu entender, aí já reside um dos grandes equívocos daqueles que querem advogar a tese, vamos dizer assim, que a pedofilia não poderia estar sujeita à tutela do direito penal. Por quê? O critério de aferição da imputabilidade penal, segundo o nosso código, é um critério biopsicológico. Traduzindo isso em bom português, o que é que significa dizer que o critério de aferição da imputabilidade é um critério biopsicológico? Significa dizer que primeiro você tem que satisfazer o critério biológico, um critério meramente cronológico, um critério meramente de idade. Você tem que ver se o indivíduo que está sendo objeto de tutela, no momento da conduta, no momento do desempenho da ação ou da omissão, ele tinha ou não 18 anos de idade ou mais. Por quê? Porque todos aqueles que são menores de 18 anos, no momento da conduta, tá? Sempre que a gente falar em aferição de idade, você vai falar em aferição de idade em relação ao tempo do crime. E o artigo 4º do Código Penal Brasileiro considera como tempo do crime o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, com base na famosa teoria da atividade. Então, se o indivíduo, no momento da prática da conduta, ele é menor de 18 anos, para fins de direito brasileiro, ele é tido como inimputável. Isso está previsto na Constituição Federal de 88, isso está previsto no Código Penal e isso está previsto no próprio ECA, no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei 8.069/90. Então, se uma pessoa com menos de 18 anos pega menos de 18 anos, pegar uma arma e matar alguém, ele não será submetido à tutela do direito penal. A Constituição, o Código Penal e o ECA dizem que ele é penalmente inimputável. Eu não falo em crime, eu falo em ato infracional e, consequentemente, eu não posso submetê-lo nem à tutela penal nem à tutela processual penal. Ele deverá ser submetido às regras previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. O direito penal não se aplicará. Agora, se a época da conduta ele já tem 18 anos ou mais, eu satisfiz o primeiro critério, que é o critério biológico, é um critério baseado meramente em cronologia a contar da sua data de nascimento. Só que aí, satisfeito o critério biológico, eu tenho que satisfazer o segundo critério de aferição da imputabilidade, que é o psicológico, por isso que é biopsicológico. Eu vou aferir se no momento da ação ou da omissão ele sabia o que estava fazendo. Ele tem a idade? Tem. Agora eu vou aferir se ele sabia ou não sabia o que ele estava fazendo. Por quê? Porque o caput do artigo 26 do Código Penal Brasileiro diz que é isento de pena o agente que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do seu feito ou de portar-se de acordo com esse entendimento. Isso não sou eu que estou falando, tá? Isso é letra de lei. Inimputabilidade total ou plena, como se costuma dizer na doutrina. De novo, inimputabilidade total ou plena, como se costuma dizer na doutrina, prevista no caput do artigo 26. É isento de pena o agente que, ao tempo da conduta, da ação ou da omissão, era inteiramente, totalmente, plenamente incapaz de entender o caráter ilícito do seu feito e de portar-se de acordo com esse entendimento. Se a incapacidade, o critério psicológico nessa incapacidade aferida do agente é de natureza absoluta, ele não sabia o que fazia no momento da conduta, ele era incapaz de refrear seus impulsos, de se portar de acordo com o entendimento que se espera de um homem médio e razoável, ele será tido como inimputável. Mas esta inimputabilidade, por critério psicológico, diferentemente do que acontece com a inimputabilidade por critério biológico, porque quando a questão é a idade, o critério biológico, ele não tem 18 anos, você é livre de qualquer tutela penal e processual penal.
É menor de 18 anos, saia daqui, o direito penal não tem nada a ver com você. Resolva-se com o ECA. Agora, quando a inimputabilidade, ainda que absoluta do agente, é derivada de critérios psicológicos, isso não significa dizer que você vai afastar a possibilidade de tutela do direito penal e processual penal. Isso significa dizer que você vai afastar um elemento do terceiro substrato do crime, que é a possibilidade de manifestação da punibilidade do agente, mas esse indivíduo ele pode ser submetido a uma medida de segurança. É, inclusive, por causa dessa lógica, que no direito processual penal brasileiro você faz a diferença entre sentença absolutória própria ou perfeita e sentença absolutória imprópria ou imperfeita. O que é uma sentença absolutória própria ou perfeita? É aquela que o réu é inocentado e morreu Maria Preá. É inocentado, abre a porta do fora e manda ele para casa. Acabou, está resolvido. Já a sentença absolutória imprópria ou imperfeita é aquela onde o réu é absolvido porque se entende que ele incorre no caput do artigo 26 do Código Penal. O critério de absolvição é a inimputabilidade por critério psicológico, mas a ele é imputada uma medida de segurança. A ele é imputada uma medida de tratamento. Esse tratamento pode ser ambulatorial, pode ser num CAPS ou pode ser por internação em manicômio judiciário. Isso acontece também com a inimputabilidade prevista lá na lei de drogas. Pouca gente sabe disso, mas o artigo 45 da lei de drogas, lei 11.343/2006, diz que é isento de pena o dependente químico, qualquer que seja o delito por ele praticado. O juiz pode reconhecer a inimputabilidade de um dependente químico, ainda que esse dependente químico tenha cometido um crime dantesco. Mas isso não significa dizer que vão abrir a porta do fora e vão mandar o cara embora. Significa dizer que a ele será imputada uma sentença absolutória imprópria, em que pese não se imputar pena, a ele pode ser imputada uma medida de segurança, uma medida de internamento cautelar ou qualquer outra coisa equivalente. Antigamente a gente dizia, o cara vai ser internado para tratamento. Quando era uma inimputabilidade por doença mental, a gente costumava dizer, o cara vai ser internado em manicômio judiciário. Só que hoje, não necessariamente, essa medida de tratamento será de internação, certo? São medidas de segurança, medidas cautelares para o próprio indivíduo, que vão ser mensuradas pelo magistrado a depender do caso concreto, a depender de situação para situação. Mas você não abre a porta do fórum e manda o cabo aí embora, ainda que a ele não seja imputada sanção penal em sentido estrito. E aí muita gente diz, Giovanni, qual é a diferença do cara estar preso e do cara estar no manicômio judiciário? Bom, prisão tem tempo máximo, internação tem tempo mínimo. Prisão, se você está cumprindo uma pena e você chegou ao lapso temporal da pena, não interessa se você está bom ou está ruim, não. Você pode estar o cão do sétimo livro. Vão ter que botar você na rua. Já no caso da internação para medida de segurança, para que você consiga sair da internação em tese, você precisa demonstrar que está evoluindo em relação ao tratamento da doença. Pena tem progressão de regime, internação por medida de segurança não necessariamente. Então existe uma série de diferenças. Logo, se você tem um indivíduo que é considerado como inimputável por uma questão psicológica, por uma patologia psicológica, isso não elimina a possibilidade de tutela subsidiária das regras penais ou processuais penais. Ele pode ser submetido a uma medida de internação, a uma medida de tratamento, ainda que a revelia da sua vontade. E por que é que eu estou dizendo isso? Eu não posso negar que a pedofilia, que o pedófilo sofre de uma patologia, porque a OMS assim o diz. Eu não posso negar como jurista.
certo? Como cidadão, eu não estou dando minha opinião de cidadão aqui, eu estou dando minha opinião de jurista, eu estou dando minha opinião de professor de direito penal e processual penal. E como jurista, eu não posso negar que o pedófilo é considerado um portador de uma patologia, porque assim nos diz a Organização Mundial de Saúde, como eu deixei bem claro no início da nossa live. Como cidadão, eu discordo disso. A OMS passou pano para pedófilo, essa é a minha opinião. É tanto que a OMS socorreu para fazer esse acréscimo da pedofilia como patologia, quando lá na década de 90 começou a aparecer os primeiros casos de pedofilia de grande repercussão dentro de instituições muito importantes das próprias Nações Unidas. Mas isso é uma opinião de cidadão, que não cabe aqui nessa live, que é uma live essencialmente jurídica. Então, reconhecendo-se que o pedófilo ele sofre de uma patologia e vindo esse pedófilo a ser submetido à tutela penal, será necessário uma aferição, um exame pericial para dizer se a sua incapacidade decorrente da doença é total, estando ele enquadrado no caput do artigo 26. E, embora não podendo ser submetido à pena, podendo ser submetido à medida de internação, tratamento e até mesmo de internação compulsória, no equivalente hoje ao manicômio judiciário, ou se essa incapacidade é relativa. Se a incapacidade do pedófilo for aferida como relativa, como parcial, ele sai do caput do artigo 26 e cai no parágrafo único do mesmo artigo. O parágrafo único do mesmo artigo diz que, se em razão da doença mental ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, o indivíduo só era parcialmente, relativamente incapaz de entender o caráter ilícito dos seus atos, nesse caso, ele vai ser punido. Ele apenas terá direito a uma diminuição de pena na terceira fase da dosimetria. E quando você recai na literatura de medicina legal sobre o pedófilo, normalmente o pedófilo sabe o que está fazendo. Eu até entendo tratar-se de uma compulsão, como diz a Organização Mundial de Saúde, um transtorno de preferência sexual, mas o pedófilo ele tem noção do que faz, há tanto que os atos por ele praticados não são atos destemperados. O indivíduo que incorre no caput do artigo 26, normalmente ele não tem controle nenhum sobre si, ele não sabe o que está fazendo. É o oligofrênico, é o louco de todo gênero, como o Nelson Gria chamava. Já quem cai no parágrafo único do artigo 26, embora tenha a doença, tenha a compulsão, tenha o seu discernimento mitigado, os seus atos comprovam que ele tem capacidade de raciocínio, de articulação, de planejamento, de ir em busca de uma eventual vítima. Então, normalmente, ainda que o pedófilo seja reconhecido como doente, você vai cair não no caput, mas no parágrafo único do artigo 26. A incapacidade, em regra, em tese, claro que cada caso é um caso e caberá à perícia fazer a aferição casuística, mas em tese o pedófilo cairia no parágrafo único do artigo 26, porque a sua incapacidade seria parcial, seria relativa, o que não impede a aplicação da sanção penal. De novo, o parágrafo único do artigo 26 não impede a aplicação da sanção penal, apenas mitiga a pena, apenas estabelece uma causa especial de redução de pena de 1/3 a 2/3, que há de ser aferida pelo magistrado no momento de prolação da sentença, mais especificamente na terceira fase da dosimetria da pena. Ok? Visto isso, aí nós chegamos num outro ponto. Giovanni, partindo da premissa que eu consigo responsabilizar o pedófilo, ainda que com a pena mitigada, se ele cair no parágrafo único do artigo 26, ou, não sendo possível aplicar pena, eu posso ao menos submetê-lo a uma internação, uma medida de segurança, se a incapacidade na perícia for reconhecida como absoluta, eu precisaria ter um crime.
eu precisaria ter uma tipificação, e eu não tenho tipificação com o nome Iuris pedofilia. Concordo, falei isso no começo da live. Porém, as diversas condutas praticadas pelo pedófilo gozam de diversas tipificações, seja no Código Penal ou seja no Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, mais uma vez, vai uma posição de jurista. Como cidadão, eu nem falaria dessa forma. Mas como professor de Direito Penal, vai uma posição com todas as vênias e respeitos aos mestres que defendem posição em sentido contrário. Eu entendo que é uma tese ruim para a coletividade. Você simplesmente generalizar e dizer, como não tem um crime chamado pedofilia, logo, consequentemente, o direito penal não vai tutelá-lo, não vai agir. Me parece uma tese defensiva prévia, me parece uma tese que busca normalizar a pedofilia no contexto da nossa sociedade e principalmente no âmbito do direito penal. Eu vejo algumas pessoas pregando uma imagem do pedófilo como se o pedófilo fosse um pobre coitado. Como cidadão, eu acho isso absurdo. O pedófilo não é pobre coitado, não. Como cidadão, eu acho que o pedófilo é alguém ruim, é alguém nefasto por essência. É alguém vil e que merece ser tratado com os rigores da lei. E a lei brasileira já é capaz de tratar não a pedofilia de forma genérica, mas os atos que um pedófilo, os diversos atos que um pedófilo pode praticar, a lei penal já tem sim tipificação para isso, ou o Estatuto da Criança e do Adolescente tem tipificação. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui, porque, por óbvio, os atos que um pedófilo pode praticar são os mais variados possíveis. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que um indivíduo pedófilo, ele pegue uma criança, sei lá, uma criança de 7, 8, 9 anos, qualquer um menor de 12 anos de idade, e force, mediante violência, mediante grave ameaça, essa criança a praticar o ato sexual. Qual crime nós teríamos? Estupro de vulnerável. Artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, caput do artigo 217-A do Código Penal, letra de lei. Ter ou praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O estupro de vulnerável, o estupro de vulnerável independe, na modalidade do caput, por óbvio, que é o que eu estou tratando, a vulnerabilidade etária, independe da vítima ter sido forçada ou não ao ato sexual, de ter existido ou não um emprego de violência ou grave ameaça. A vulnerabilidade etária diz respeito ao fato da vítima ser menor de 14 anos. Se a vítima foi forçada ou se a vítima praticou o ato sexual porque assim o desejava, em sendo ela menor de 14 anos e o agente delituoso tendo consciência da idade ou no mínimo lhe sendo razoável presumir, o estupro do vulnerável está caracterizado. É consolidado na jurisprudência e na lei que a vulnerabilidade do menor de 14 anos é de natureza absoluta. Não importa se ele queria ou se ele foi obrigado. Se houver ato sexual com menor de 14 anos, tem-se o estupro do vulnerável. Então, se um cara chegou e forçou um menor de 14 anos a praticar ato sexual, é estupro do vulnerável. Giovanni, e se ele força com violência ou grave ameaça alguém que tem entre 14 e 18 anos? É estupro qualificado. Artigo 213, parágrafo 1º do Código Penal. Constranger com violência ou grave ameaça a praticar ou permitir que consiga se pratique conjunção carnal ou outro ato libidinoso, em sendo a vítima maior de 14 e menor de 18, caracteriza estupro qualificado nos termos do artigo 213, parágrafo 1º. Então, se o pedófilo força com violência ou grave ameaça um menor de 18 anos a praticar ato sexual, tem crime. Se for menor de 14, estupro do vulnerável. Se for de 14 anos até 18, estupro qualificado. O Hernando está dizendo, ainda que a pessoa vulnerável tenha experiência sexual, isso é irrelevante, Hernando. A vulnerabilidade do menor de 14 anos é de natureza absoluta. Se você pega uma pessoa de 13 anos e 11 meses,
que pratica ato sexual desde os 10 e essa pessoa seduz o adulto e o adulto sabe que essa pessoa tem menos de 14 anos, é estupro do vulnerável, morreu boi. Não tem o que fazer, não tem ponto correr. Essa tese que a experiência sexual prévia do menor de 14 anos desnaturaria o crime, isso já caiu por terra a priscas eras há muito tempo. A vulnerabilidade é de natureza absoluta. A única coisa que pode livrar a cara do indivíduo é se ele não souber ou não lhe for razoável presumir a idade da vítima. Aí ele incorre em erro de tipo, lá nos termos do caput do artigo 20, que elimina o dolo. E eliminando o dolo, elimina o crime por erro, por aplicação da teoria geral do erro de tipo e não da vulnerabilidade. Então, forçou tem tipo penal. Mas vamos imaginar que o meliante ele não fosse. Vamos imaginar que o meliante, o pedófilo, ele seduza. Ele se aproveite da inocência. Ele se aproveite, por exemplo, até do fato da vítima não ter a noção do que está fazendo. Exemplo clássico. O pedófilo pega uma criança de, 8 anos de idade, 6 anos de idade, senta essa criança no colo dele e começa a tocar as partes íntimas da criança. E a criança nem sabe o que aquilo significa. Talvez a criança ainda não tenha nem formação cognitiva, porque nós sabemos que uma criança aí 6, 7, 8 anos está na fase de heteronomia, como definiu Piaget. Ela está formando as sinapses e as cognições que vai levar ao longo de toda a vida, e as cognições sexuais ainda não estão plenamente formadas nessa idade. Então o cara pode estar lá tocando as partes íntimas da criança com a criança no colo, como se estivesse brincando com ela, ela nem saber. Tem crime? Tem. Estupro do vulnerável. Ah, Giovanni, mas não teve penetração. E não precisa. A lei fala conjunção carnal, que é a penetração do pênis na vagina, ou qualquer outro ato de natureza libidinoso. Então, ainda que seja consentido, de novo, ainda que seja consentido. Eu estou vendo muita gente aí fazendo perguntas de teses que são anacrônicas e ultrapassadas. Eu vou dizer de novo. Ainda que seja consentido, ainda que o menor nem saiba o que está fazendo, se for abaixo de 14, é crime de estupro do vulnerável. Pronto! Acabou-se! Não tem o que discutir. A vulnerabilidade é de natureza absoluta. Isso já era jurisprudencial e está na letra da lei desde 2018. Então, pessoal, se o cara está lá tocando as partes íntimas de uma criança, mesmo que a criança nem tenha noção do que está acontecendo, estupro do vulnerável. É bom que se diga. Não há crime, de novo, não há crime quando o ato sexual for consentido com quem tem de 14 anos para cima, desde que não haja contexto de prostituição. É bom que se faça esse grifo aqui, tá? Se o indivíduo está praticando o ato sexual com alguém que tem de 14 anos para cima, porque quando você diz maior de 14 anos, o cara é maior de 14 anos a partir do primeiro segundo do dia que ele completa 14 anos de idade. Não existe crime no ordenamento jurídico brasileiro para o ato sexual consentido com quem tem de 14 anos para cima, salvo se envolver questões inerentes à prostituição. Apertando a tecla SAP e traduzindo isso em bom português. Vamos imaginar que um rapaz de 18 anos de idade, ele conhece uma moça de 14 e ele comece a se relacionar, a ficar com essa moça de 14 e ele transe com essa moça de 14 porque ela quer transar com ele. Qual é o crime? Nenhum. Não há crime nesse caso. O fato é atípico. Porém, se você tem uma moça de 14, 15, 16 anos que está se prostituindo, o indivíduo está transando com ela porque ela está se prostituindo, que era o que acontecia nesse esquema lá dos Estados Unidos, do Epstein e da Ghislaine Maxwell. Elas pegavam meninas de 13, 14, 15 anos em um grande esquema de prostituição e assim vendiam a virgindade dessas moças para figurões políticos, empresários, grandes magnatas que pagavam muito caro, às vezes pagavam caro para ficar várias vezes com a mesma menina. Existem suspeitas que até os pais dela recebiam uma parte desse valor, e a gente está falando coisa de 50 mil, 100 mil dólares para o cara passar um mês com a menina, desvirginar ela.
e ficar com ela até abusar. Se for aqui no Brasil, se acontecer algo nesse contexto de prostituição, de retribuição patrimonial pelo ato sexual com um adolescente, com quem tem de 14 anos para cima, tem crime. Por quê? Para fins de exploração sexual da prostituição de vulnerável, a vulnerabilidade vai até o momento anterior a completar 18 anos. De novo, para fins de caracterização da vulnerabilidade etária em relação à exploração da prostituição, a lei fala que é vulnerável quem tem menos de 18 anos. É exploração da prostituição de criança ou adolescente. Isso está no artigo 218B do Código Penal. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos. Apertando a tecla SAP e traduzindo isso em bom português. Vamos imaginar que existe uma cafetina que pegue moças de 15 anos de idade para que essas moças transem com empresários. O empresário vai lá, paga X reais a cafetina pega lá e repassa uma parte ou para a menina ou para a família dela e ela vai se prostituir. Qual é o crime? Artigo 218B. Giovanni, mas ela não já tem 15 anos, 16 anos, 17 anos? Para fins de exploração da prostituição, a vulnerabilidade abrange os menores de 18. Para fins de estupro de vulnerável, a vulnerabilidade abrange os menores de 14. De novo, para fins de vulnerabilidade em relação à prostituição, a vulnerabilidade abrange os menores de 18. Para fins de aferição da vulnerabilidade, para o estupro do vulnerável, a vulnerabilidade abrange os menores de 14 anos. Ou seja, se o cara transa com alguém que tem de 14 anos para cima, sem pagar, sem ter nenhum contexto de prostituição direto ou indireto, pagando a pessoa ou a um terceiro, sem forçar, não é crime. Se transa com alguém com menos de 14 anos, seja pagando, seja forçando, seja porque quer, seja de qualquer outra natureza, tem crime de estupro vulnerável. Se transa com alguém de 14 anos até o momento imediatamente anterior a completar 18 anos, em contexto que envolva prostituição, seja direto ou indireto, é favorecimento à prostituição de vulnerável. Então veja que uma série de condutas que nós já falamos até agora, que podem ser praticadas por pedófilo, já goza de previsão legislativa, já goza de tipo penal, já goza de mecanismos de tipificação que você pode aplicar no caso do pedófilo. Mas aí vamos imaginar uma outra conduta, vamos colocar assim, uma outra possibilidade de pedofilia. Existe uma manifestação de pedofilia que é o indivíduo se excitar em praticar o ato sexual na presença de crianças. Isso também nos livros de medicina legal, nos compêndios de medicina legal, é muito comum ser citado, vamos dizer assim, é corriqueiro ser citado. Uma forma de manifestação da pedofilia é o indivíduo sentir prazer não em tocar a criança, não em fazer nada com o menor, mas sim praticar ato sexual solitário ou acompanhado na presença desse menor. Vamos imaginar a seguinte situação hipotética. Vamos imaginar que o pedófilo pegue lá uma criança de 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos, que é o mais comum. Ele não tocou na criança, mas levou a criança para a casa dele e deixou a criança vendo ele se masturbar. Ele ficou nu e começou a se masturbar, porque a tara dele é se masturbar na frente daquela criança. Isso é uma forma de manifestação de pedofilia. Tem tipificação? Tem tipificação sim. Você vai cair no artigo 218A do Código Penal. De novo, você vai cair no artigo 218A do Código Penal. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. O artigo 218A diz: praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a masturbação é um ato libidinoso, a fim de satisfazer a lascívia própria de outrem, pena de reclusão de 2 a 4 anos.
Então, houve um caso, eu não vou citar nomes aqui, mas houve um caso que há uns 2 anos ganhou repercussão em redes sociais, onde um indivíduo relativamente conhecido descobriram, na verdade, que ele estava se masturbando na frente da enteada que tinha 9 anos de idade. Ele não tocou na enteada, foi feito exame de corpo de delito, ele não tocou, mas ele levou a enteada para um quarto, tirou a roupa dele, ficou se masturbando, porque a tara dele era se masturbar na frente da enteada. E eu me lembro que na época eu cheguei a ver esse caso sendo discutido num congresso, e a pessoa que estava discutindo esse caso disse que não havia crime. Eu digo, como é que não havia? Eu pedi a palavra. Eu digo, como é que não tem? Está no Código Penal desde 2009. 2008, sei lá, 2008, 2009. Não, acho que foi 2009 mesmo. Entrou a lei 14.000 e alguma coisa de 2009. Aí a pessoa disse, não tem, ele não tocou a criança. Eu digo, mas ele está satisfazendo lascívia na presença de criança ou adolescente. Satisfazer lascívia na presença de menor de 14 anos caracteriza crime. Esse ato da pedofilia é crime. E mais, se porventura um terceiro induzir a criança a fazer isso, exemplo, imagina que a mãe induz a filha a tirar a roupa na presença do namorado da mãe. A mãe chega para a filha e diz, olha, quando fulano estiver aqui em casa, tira a roupa na frente dele, faz um striptease, se despe na frente dele. A mãe que induz a filha a fazer isso, se a filha for menor de 14 anos, a mãe incorre em corrupção de menores. Não a corrupção de menores prevista no ECA, mas a corrupção de menores prevista aqui, uma modalidade específica, inclusive, de corrupção de menores prevista no artigo 218 do Código Penal, induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Se você induz alguém com menos de 14 anos a tirar a roupa, a se postar em posições sensuais para que outro se excite, você está incorrendo em crime de corrupção de menores. Então veja que existe uma série de tipificações para uma série de condutas distintas previstas no Código Penal brasileiro. Como é que alguém chega e diz que não tem como tipificar pedofilia? Como é que alguém chega e diz assim, não tem como você caracterizar a pedofilia? Só que alguns dizem, não, mas veja, vamos partir da premissa que tem como tipificar a pedofilia. A pedofilia real, a pedofilia presencial. Mas não é possível se tipificar a pedofilia virtual. Eu já escutei muita gente falando isso, com todo o respeito, mas isso não procede. O Estatuto da Criança e do Adolescente traz uma série de tipificações diversas que caracterizam, sim, o enquadramento jurídico penal da pedofilia virtual. Eu vou pegar aqui, eu não sei decorar todos os tipos penais, eu vou pegar aqui a Lei 8.069/90, que é o ECA, para trazer alguns para vocês. Por exemplo, vamos imaginar que o indivíduo, ele recebeu no grupo lá de WhatsApp uma foto de uma criança de 4 anos de idade, 5 anos de idade, praticando ato sexual. Ele não foi atrás, não foi ele que fez a foto, ele não sabe nem quem é a criança, ele não pagou, simplesmente chegou no WhatsApp dele uma foto de uma criança lá de 3, 4, 5 anos sendo submetida ao ato sexual. O que é que ele faz? Ele salva aquela foto, ele baixa a foto, ele armazena aquela foto. Isso é um ato de pedofilia? Sim. Isso é um ato de pedofilia. Se alguém me manda uma foto de uma criança praticando um ato sexual, a primeira coisa que eu vou fazer é deletar a foto. A segunda coisa é informar a GPCA, a Gerência de Proteção da Criança e do Adolescente. Uma pessoa razoável não vai salvar a foto no celular. Mas vai que ela salva a foto, essa pessoa salva a foto no celular. Tem crime sim previsto no ECA. É 241, deixa eu só ver aqui qual é. 241B, artigo 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. E aí veja um detalhe. Tem muita gente que diz, não, mas a pedofilia virtual é só se você pagar. Onde é que a lei está falando em pagar?
A lei não está falando em comprar. A lei está falando em adquirir. Adquirir pode ser graciosamente. Adquirir, possuir ou armazenar. Você não foi atrás, mas chegou e você guardou a foto. Você está mantendo, você está possuindo, você está armazenando na memória do seu celular. Isso é crime de pedofilia. É a chamada cyberpedofilia ou pedofilia virtual. E quem manda a foto? Se o cara recebeu essa foto e ao invés de deletar, manda, transfere, passa para os amigos. Ei, doido, vê aí. Se liga aí. Ora, quem remete, quem envia também incorre em crime. 241A, 241A do Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha o que diz a letra da lei. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir ou publicar por qualquer meio, inclusive meio de sistema de informática, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Você não precisa ter feito, você não precisa ter produzido, você não precisa ter comprado. Se você recebeu e passou para frente, você incorreu no 241A. Giovanni, eu encaminhei e armazenei. Eu entendo que tem dois crimes. Alguns doutrinadores entendem que o 241A, nesse caso, absolve o 241B. Eu entendo que são dois crimes distintos em concurso material. Eu armazenei 241B. Lá na frente eu transferi o que está armazenado para outra pessoa, 241A em concurso material de crimes, é o meu entendimento, mas eu preciso dizer que alguns doutrinadores entendem por crime único nesse caso. Mas é crime. De todo jeito é crime. Ah, e se eu sou a pessoa que estou produzindo para vender? Eu sou aquela alma cebosa que tem lá o servidor que vende as imagens. 241 caput. O cara vai cair aqui na conduta de vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia. Então, para onde você se virar, para onde você for, 99,9% das condutas que um pedófilo pode praticar, ele goza de tipificação. Ou no Código Penal, ou no ECA, mas ele goza de tipificação. E se eu parto da premissa que, segundo os compêndios de medicina legal, em regra, a patologia da pedofilia, que eu falei no começo da live, assim reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, ela gera incapacidade relativa, eu não posso dizer que esse indivíduo é inimputável. Porque se ele é incapaz relativamente, ele tem direito a uma pena atenuada, mas tem crime e tem pena, consequentemente. Ele pode sim ser submetido à tutela penal. Fora que, em sendo condenado em sentença transitada em julgado, ele perde a primariedade. Ele vai se tornar reincidente para fins de direito para qualquer delito praticado após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e vai ter, inclusive, que cumprir o prazo de desnaturação da reincidência previsto no artigo 64 do Código Penal, que é de 5 anos a contar do efetivo cumprimento da pena. Então, com todo respeito àqueles doutrinadores que defendem que o direito penal não tem como tutelar a pedofilia, seja por ausência de um crime com esse nome iuris, seja porque o pedófilo é obrigatoriamente inimputável, eu ouso discordar. Eu não sou o senhor da verdade, mas eu ouso discordar. Não é preciso fazer muito esforço, não tem muito esforço para fazer para você conseguir enquadrar esse pedófilo. Eu vou dar um exemplo. Esse exemplo é real, foi uma situação que me questionaram. Uma pessoa, ex-aluno meu de segunda fase, estava auxiliando enquanto advogado a família de uma vítima e eu não estou indicando onde foi nem nada, só vou dizer o caso. O caso é o seguinte, um tio, ele praticou um ato sexual, não teve penetração, mas ele praticou um ato sexual consistente em felatio in ore, certo? Que é o sexo oral, com uma criança de 6 para 7 anos de idade. Esse tio, não satisfeito, ele filmou com o celular praticando esse ato sexual com essa criança. Momento posterior, ele começou a disponibilizar essa imagem para grupos de WhatsApp, principalmente grupos fechados de pedófilos, tá? Um dos modus operandi, vamos dizer assim, dos grupos de pedofilia é que eles mantêm grupos dentro de servidores proxy. Giovanni, eu não sei o que é um servidor proxy. Um servidor proxy é um servidor que não está indexado.
Se você botar www.google.com.br, o Google é indexado. Você digita aquele endereço e ele vai para o site do Google. Se você bota www.yahoo.com.br, o Yahoo é indexado. Um servidor proxy não é, ele tem números. Ponto, é um número. E você só consegue acessar se você tiver esses números. E quando você acessa, normalmente na entrada do servidor tem um firewall que vai lhe pedir uma senha e uma confirmação. E aí, os grupos de pedofilia, eles se resguardam nos seus chats de bate-papo, eles se resguardam na troca de imagens, de informações, dentro desses servidores proxy. E esse cara, ele fazia parte de um desses grupos de pedófilos, ele tinha acesso a um desses servidores, que é um servidor de Deep Web. A grande parte do fluxo de crimes na internet não está na Surface Web, está na Deep Web, está dentro de servidores proxy. E ele compartilhou essas imagens lá. E aí só foi descoberto porque pegaram o computador dele e no computador dele viram fotos, não da criança que tinha sido vítima, mas viram fotos de outras crianças que estavam sendo submetidas à violência sexual. Ele foi lá no servidor, pegou as imagens e salvou. E aí quando começaram a escafunchar, descobriram que ele tinha feito tudo isso. Só que como essa pessoa tinha uma certa grana, começou a dizer, não, ela é doente, não tem crime, o direito penal não tem o que fazer, tal, começou aquela confusão. E aí me pediram para me manifestar, tem crime? Não tem? Claro que tem. Transou com a criança, estupro do vulnerável, primeiro crime. Depois, ele fez a captação das imagens, tem um tipo penal aqui, no Estatuto da Criança e do Adolescente, deixa eu achar aqui, quando você produz a imagem, não está fugindo aqui, é dentro do artigo 241, a modalidade equiparada aqui, se alguém achar para mim, por favor, mas tem uma modalidade equiparada aqui, que é você registrar a imagem, é você filmar, é você captar a imagem do estupro do vulnerável, do ato sexual com a criança. Então, na hora que ele transou, estupro do vulnerável. Na hora que ele captou a imagem, que ele filmou, ele incorreu em crime específico. 240 caput. Deixa eu ver se é o 240 caput. Pronto, obrigado, querido. O meu patrão Fagundes aí me ajudou. 240 caput. Produzir, reproduzir, digitar, fotografar ou filmar por qualquer meio. Show esse mesmo. Cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Ele já tinha transado com a criança, estupro do vulnerável. Ele gravou, ele filmou. É crime autônomo aqui do artigo 240 do caput. 2. Depois o que é que ele fez? Ele divulgou essas imagens lá no servidor. Na hora que ele divulgou, ele disponibilizou a imagem 241A. E ele ainda pegou outras imagens e manteve no computador dele. Ele caiu no 241B. Tem 4 crimes em concurso material. Esse cara tem no mínimo 20 anos de pena, 25 anos de pena para cumprir. E as pessoas estavam dizendo, não, é porque não tem tipo penal. Como é que não tem, macho? Eu tenho 217A, 240 caput, 241A, 241B. O caput do 240 do ECA é de 4 a 8. 241A de 3 a 6. 241B de 1 a 4, fora o estupro do vulnerável. Então ele cometeu com essas suas condutas 4 crimes em concurso material. As penas são somadas. 4 crimes. Giovanni, não é continuidade delitiva não? Não, porque para ser continuidade delitiva tem que ser exatamente o mesmo crime. São 4 crimes distintos. Então tem que sim. Não precisa fazer um esforço muito grande para você enquadrar as condutas de pedofilia como tipos penais e mais nenhum muitas vezes. Você vai conseguir enquadrar e, consequentemente, você vai responsabilizar o pedófilo no âmbito penal. Ah, mas ele não sabe o que faz. Condene o indivíduo e o submeta à medida de segurança. É pior a medida de segurança do que a pena. Ele não sabe o que faz, ele não consegue se controlar, a compulsão é absurda. Sentença absolutória imprópria. Ele vai ser internado para tratamento, fica trancado lá dentro. E aí ele só vai conseguir sair quando cumprir o tempo máximo de internação, que seria o equivalente ao tempo máximo em regime fechado, que agora é 40 anos, depois das mudanças introduzidas pelo pacote anticrime, publicado no final do ano passado e que entrou em vigor agora, ou até aparecer alguém para dizer que ele está bom. Para dizer que ele não representa mais um risco à coletividade. Muitas vezes é melhor ele cumprir pena porque ele pode progredir do que ser submetido à medida de segurança.
E se a incapacidade não for absoluta, que ele seja condenado e tenha direito à redução de pena. Num caso como esse aí, o juiz faria a dosimetria, dá o que lá? 25 anos? Ainda que reduzisse a pena pela metade, seria 12 anos e meio de cadeia para cumprir. Regime inicial fechado, porque passou de 8 a pena, o regime inicial é fechado, então tem sim como fazer. Não aplicar a tipificação no caso de pedofilia, com todo respeito, me parece querer aliviar para o lado do pedófilo. Como jurista, eu lhe digo, não precisa você fazer um esforço muito grande, não. Basta você cotejar a parte dos crimes sexuais com o Estatuto da Criança e do Adolescente que você consegue fazer um enquadramento. Agora, é claro, existe toda... Aí eu vou falar como cidadão, tá? A minha análise jurídica foi até aí. Se quiser sair, pode sair da live. O que eu falei de direito foi até aqui. Eu sempre digo isso. Eu tenho uma responsabilidade muito grande com o que eu falo. Eu falo para muita gente. Graças a Deus, eu consigo, as coisas que eu falo, tem live que eu faço aqui, quando eu vejo, eu estou recebendo de 10, 12 pessoas diferentes por grupo de WhatsApp. Eu fiz uma live aqui sobre TCO recentemente, que o que circulou essa live em grupo de WhatsApp de Polícia Brasil afora não está no gibi. Então, eu tenho que falar em termos jurídicos e quando eu vou dar minha opinião pessoal, eu tenho que deixar isso claro. Então, direito foi até aqui. Se você quiser sair da live, fique à vontade. Agora eu vou falar como cidadão. Certo? Eu vou dar minha opinião daqui para frente. E a minha opinião, que não é melhor nem pior do que a de ninguém, é apenas a minha. É o meu direito de expressar, um dos poucos direitos que eu tenho, que a gente ainda tem de expressar a opinião, porque estão tolhendo cada vez mais a nossa opinião. Eu não sei se no futuro próximo eu vou poder falar o que eu quero e o que eu penso. Mas enquanto eu puder, enquanto ainda existir um resquício, uma filigrana de liberdade de expressão tolhida demais no nosso dia a dia, eu vou me valer dela. Então a minha opinião é que existe uma tentativa de se querer normalizar a pedofilia. E principalmente, existe uma tentativa de você querer mesurar a maior ou menor reprovabilidade da pedofilia por quem o pratica. Esse caso do youtuber, pouco importa o que eu penso em relação a ele. Mas eu fico imaginando se as mesmas acusações de pedofilia que recaíram sobre esse youtuber, que é um queridinho daquela vertente do politicamente correto monocular, a lá grupo do Felipe Neto, tivesse sido praticado metade dos atos, por exemplo, por um formador de opinião conservador, até hoje estavam batendo na pessoa. Se ao invés de ser esse youtuber, fosse, por exemplo, um pensador conservador, os caras estavam em cima dele até hoje, até ele ser preso. Veja o caso do jornalista Eustáquio, Oswaldo Eustáquio, que foi solto agora esse final de semana. Qual foi o crime dele? Nenhum, ele falou a verdade. Ele disse que o ministro do STF tinha uma esposa que era sócio de um grande escritório de advocacia, que vivia despachando junto com o ministro. E a esposa dele não pode despachar com ele. Ele falou a verdade e foi preso. E o que é pior, a imprensa não chama nem de jornalista, chama de blogueiro. Ele é jornalista. Ele tem registro jornalista. E a imprensa chama ele de blogueiro. Se isso tivesse acontecido com um jornalista queridinho, dessa vertente do politicamente correto monocular que só olha um lado, meu amigo, esse país tinha parado. Não tinha mais nem novela, não tinha futebol, não tinha nada. Era 24/7 o povo falando de Covid e dessa prisão arbitrária. Então, o que você vê é uma tentativa de relativizar os atos de pedofilia, porque normalmente, eu não estou dizendo exclusivamente, mas normalmente esses casos de pedofilia, eles estão surgindo no meio de grupos que são ligados a esses formadores de opinião da chamada vertente do politicamente correto. Eu não vou falar aqui não, porque eu posso ser processado. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, tem ex-presidente que se suspeita que fazia parte de esquema de prostituição de menores de 14 anos. O problema é que esse ex-presidente é ligado a uma vertente mais, vamos dizer assim, politicamente correta, é ligado ao grupo do Barack Obama, da Hillary Clinton. Então, não, isso é apenas um desvio de personalidade. Deixa ser o Trump.
deixasse ser o Trump que tivesse pelo menos olhado enviesado para uma pessoa menor de 14 anos para ver se o mundo não estava caindo em cima da cabeça dele. Para ver se o mundo não estava caindo em cima da cabeça do cara. Então, assim, me causa muita espécie você querer normalizar a pedofilia. Porque primeiro você normaliza, depois você legaliza. E a pedofilia é um dos grandes abalos, a base da família tradicional. E a base da família tradicional é a base do pensamento conservador. Perceberam? 90% não, mas a base da ideia do pensamento conservador emana da família tradicional. A mesma coisa que acontece com o consumo de drogas. Vamos normalizar as drogas, depois liberar as drogas. É o raciocínio. Então, quando alguém chega e diz que não é possível se tutelar penalmente a pedofilia, isso não me parece, é opinião, não me parece um desconhecimento jurídico. Me parece muito mais uma tentativa de normalizar uma prática que não era para ser normalizada. E normalizar por quê? Porque sabe que se forem puxar por dentro da pedofilia mesmo, vai cair muita gente que prega um antipoliticamente correto. Você pega, por exemplo, no caso da Alemanha, não vou citar nomes também aqui, mas quem leu, quem foi atrás, as crianças que foram entregues a pedófilos na Alemanha durante mais de 30 anos, quando você vai escrafunchar, tem senador, equivalente a senador lá no Reichstag, no parlamento alemão, tem CEO de grandes empresas multinacionais alemãs, tem padres, tem pastores luteranos. Não existe o interesse que essas pessoas, para esse grupo, que essas pessoas caiam. Porque se você começar a puxar, vai cair. É a mesma coisa de tráfico de órgãos. Você não escuta ninguém falando aqui que a China tem campo de concentração para extração de órgãos para venda no mercado negro, embora já esteja provado por A mais B, inclusive com imagem. Mas ninguém fala. Porque se não falar, se a grande imprensa não falar, a grande parte da população não sabe. É o mesmo lance da pedofilia. Então, enquanto cidadão, certo? Enquanto cidadão, eu sou muito receoso a essa tese de normalização da pedofilia. Porque primeiro se normaliza, depois se libera. E enquanto pai, eu sempre digo, Nosso Senhor não me coloca à prova, Papai do Céu não me coloca à prova. Mas enquanto pai, me causa um asco, me causa uma repulsa, me causa um ódio imaginar que alguém possa, Deus o livre e guarde, tocar uma criança que dirá a minha filha. Então, eu acho que sim, que o universo do direito tem que se contrapor a essa ideia de normalização da pedofilia. E ainda que você não tenha um tipo penal, e acho que nem precisa, acho que a criação de um tipo penal específico dificultaria muito mais o combate à pedofilia, porque tornaria crime único. É muito melhor você ter vários crimes apartados, porque os vários atos praticados pelo pedófilo vão incorrer em concurso material de crimes, para que ele pegue uma reprimenda penal maior. Ô Giovanni, mas pena não demove crime. Eu sei, isso é óbvio. Pena não demove crime. Foucault já dizia isso, lá em Vigiar e Punir. Mas também você não pode deixar algo tão nefasto e tão dantesco como a pedofilia impune. A pena deve ter uma natureza de retribuição social. A sociedade deve sim se sentir minimamente respaldada por saber que aquele que alopra está sendo punido. Então, ainda que o fato de ser crime não vai evitar que haja pedófilo, aquele pedófilo, quando for submetido à tutela penal, ele tem que ser punido. E é muito mais vantajoso para quem quer a punição do pedófilo a não existência de um tipo penal específico, porque na hora que passar a ter um tipo penal específico, principalmente se ele for de ação múltipla, o cara pode fazer 20 coisas diferentes sem um crime só. E agora, como são vários tipos penais, você pode imputar uma reprimenda maior em decorrência do concurso material. Certo? Beleza? Bom, essas são minhas considerações, claro. Essas considerações acerca dos crimes sexuais que nós fizemos aqui são considerações técnicas, tá? Considerações jurídicas que nós fizemos aqui. São considerações para uma live. Estou completando 1 hora e 4 minutos de live. É óbvio que não é uma análise tão aprofundada. Por exemplo, no nosso módulo
no nosso módulo de direito de crimes em espécie, aqui do JUS 21, eu trato isso ao longo de umas 10 aulas, de umas 10 horas, desculpe, 10 aulas não, 10 aulas seriam 20 horas. Ao longo de umas 10 horas, eu passo quase 10 horas do nosso módulo falando de crimes sexuais, não só de pedofilia, mas de crimes sexuais como um todo. É um tema também muito pesado para uma live. Eu não posso, por exemplo, chegar aqui numa live e aprofundar demais os modus operandi de grupos pedófilos, porque eu não sei, pode ter uma criança do outro lado vendo, pode ter um idoso, pode ter uma pessoa mais sensível, vamos dizer assim, uma pessoa que talvez tenha algum tipo de gatilho e eu mostrar alguma coisa, eu falar alguma coisa mais aprofundada, pode despertar um gatilho, claro que a gente não quer isso. Mas, por exemplo, na análise técnica que eu faço no meu módulo de crimes em espécie, a gente vai e mostra ponto a ponto, caso a caso, situação por situação, procedimento por procedimento. Por quê? Porque você precisa saber, já que esse módulo é destinado a quem vai fazer concurso de delegado de polícia e também depois a gente vai disponibilizar para o pessoal da pós-graduação em segurança pública. Então, presume-se que o cara tenha que ter o conhecimento mais aprofundado possível. Mas, para uma live, deu para vocês entenderem mais ou menos o universo. E só para finalizar, duas coisas. Já que eu falei do módulo de crimes em espécie, já que eu falei do nosso curso de delegado, também das carreiras policiais, só para lembrar vocês que o JUS 21, ele lançou ontem as turmas de polícia 2020.2. O curso para delegado 2020.2, que vai pegar o segundo semestre de 2020, o primeiro semestre de 2021, o curso para agente de polícia, o curso de discursiva. O JUS 21 tem um foco muito grande em carreiras policiais, tá? A gente tem 3 focos aqui. A parte de OAB, carreiras policiais e pós-graduação. E a nossa pós-graduação mais reconhecida é a pós-graduação em segurança pública. Inclusive, eu fico muito feliz porque a nossa pós-graduação em segurança pública do JUS 21 tem menos de 1 ano de existência e é considerada uma das 3 melhores do Brasil. Vocês não imaginam que é a felicidade para mim e para Maurício, meu sócio aqui, a gente ter ralado tanto para ter essa pós em segurança pública e em menos de 1 ano ela ser considerada uma das 3 melhores pós de segurança pública do país. Então, isso é mérito dos grandes profissionais, dos grandes professores que nós temos aqui na pós, que são pessoas que trabalham no dia a dia com segurança pública. O fraco sou eu, mas o resto todo mundo se garante. E é claro que esses módulos que a gente está gravando, a gente disponibiliza na pós de segurança pública. E aí, pessoal, nós lançamos as turmas 2020.2. Lançamos ontem, certo? E como vocês sabem, todas as vezes que nós lançamos turmas de carreiras policiais aqui no JUS 21, a gente dá um desconto para quem se matricula no início das turmas. Então, todas as nossas turmas de carreiras policiais, seja para delegado, seja o Projeto Alfa, que é para agente, escrivão, perito, polícia penal, seja o nosso curso de discursiva para a segunda fase de delegado, está com 40% de desconto no site do JUS 21. É www.jus21.com.br, vai até amanhã. Começou ontem e vai até amanhã. São as turmas novas, completamente atualizadas, tá certo? E você vai estudar o segundo semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2021 para fazer os concursos de polícia que aparecerem nos próximos 10, 11 meses, que se Deus quiser vão ser muitos concursos. Beleza? Então, se você quer começar a estudar hoje para concurso das carreiras policiais, vem-se embora. Ah, Giovanni, eu quero fazer pós-graduação, eu quero fazer a pós em segurança pública. O que é que eu recomendo? Vai no Instagram do JUS 21, @JUS21oficial. Meu pessoal de vendas fica lá até 9 horas da noite. Hoje é segunda, eles ficam lá até 9 horas da noite. Vai lá no Instagram, manda um direct e diz assim, eu quero fazer a pós em segurança pública, eu quero um desconto. Meu pessoal vai lhe atender e vai lhe dar um desconto para você fazer essa pós de segurança pública. Se você quiser fazer outras pós também, fala com o pessoal lá que eles vão negociar casa a casa, eles vão lhe dar um desconto para lhe ajudar a começar a pós de segurança pública ainda hoje. E para finalizar, se você gostou da nossa live, quando a live terminar, ela fica disponível aqui no IGTV. Se você gostou da nossa live, não deixa de comentar na live. Por quê? Porque quando você comenta na live, o que você entendeu, sua opinião, os comentários que você faz no vídeo do IGTV quando termina a live, quanto mais você comenta, mais você ajuda a indexar. Da mesma forma, tem gente que nos ajuda muito porque dá um print na tela da live, bota no Stories e marca a gente, eu reposto. Isso faz com que o Instagram
mostre a live para mais pessoas, se você acha que é relevante que mais pessoas assistam essa live, beleza? Eu devo retomar esse tema mais especificamente, tratando paulatinamente dos crimes do ECA até o final dessa semana. Eu conversei hoje com o professor Renato Fazio. O professor Renato Fazio é o nosso professor de legislação especial e incluindo dentro da legislação especial o ECA aqui do JUS 21. E aí eu conversei com ele hoje à tarde e eu combinei com ele de até mais perto do final de semana, amanhã e quarta eu não posso, mas acredito que na quinta ou na sexta-feira eu vou fazer uma live com o Fázio para falar mais especificamente dos artigos do ECA que podem ser aplicados para pedofilia, mas aí eu aviso, uma live conjunta com ele, eu aviso aqui nas minhas redes sociais. Beleza? Se você mandou mensagem aí eu não consegui ler, que eu sou meio cego, para eu ler eu tenho que aproximar, cara, e quando eu estou distante eu não consigo ler, desculpe se eu não li sua mensagem. Valeu demais a todos que nos acompanham, fique com Deus, excelente começo de semana, um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.